Assista agora Mulheres, programa livre para todos os públicos. Saí, né, César Romão? Tudo Saí, bem, nem falei tchau. Que prazer te receber. Obrigado pelo convite. Imagina, quem agradece somos nós, você se disponibilizar a vir aqui. Antes de mais nada, eu já vou mostrar o seu livro. O título já diz muita coisa. E, aliás, é sobre isso que a gente vai falar nesse nosso encontro de hoje. O título já diz muita coisa porque a gente não se dá conta de que um dia o futuro chega, né? Ele já está chegando. Boa. Se você não pensar no seu futuro, se você não construir o seu futuro, você irá viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. Aí o mundo vai te dar um futuro, não é aquele que você deseja. E as pessoas hoje, elas vivem da seguinte maneira, né? Administram os seus problemas, engavetam os seus sonhos e ficam passeando pelas criptas do quando. Quando o governo mudar, quando a sorte chegar. Quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa e fala assim, olha, trabalhar mesmo, me dedicar mesmo, eu só vou fazer isso quando eu for para tal empresa. Essa daqui eu estou só. As melhores coisas da nossa vida, para a construção do nosso futuro, estão ao alcance das nossas mãos. Como identificar, Romão, essas oportunidades que podem fazer diferença na minha vida? Não só no futuro, como hoje, perdão. Nós temos que valorizá-las, porque a oportunidade, ela vem sempre disfarçada. Você não nota que ela é uma oportunidade. É verdade. Então você tem que sempre gostar, apreciar e se dedicar àquele momento. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa? Não importa. Eu tenho um aluno do meu treinamento de palestrantes, muito interessante, e ele não enxergava. Ele fez uma cirurgia, começou a enxergar. Você sabe qual a primeira coisa que ele viu? Ele gostava muito de lavar louça, e a primeira coisa que ele viu, e hoje para ele é a coisa mais importante da vida dele, bolha de sabão. Por quê, Romão? Porque foi a primeira coisa que ele viu depois da cirurgia, quando ele voltou a enxergar. Marcou. Ele estava lavando louça, começou a enxergar e viu as bolhas de sabão. Então olha só, nós é que damos o devido valor às coisas importantes da nossa vida. Hoje as pessoas desperdiçam muito tempo. Por exemplo, imagina, quando acaba uma palestra minha, sabe qual a primeira pergunta que me fazem hoje? Qual? Quantos seguidores você tem? Sabe? Olha, eita! Não me pergunte quantos seguidores eu tenho, pergunte quantos filhos eu tenho, como vão os meus livros, o que é que eu penso sobre uma série de assuntos. Eu acho que hoje a coisa mais preciosa na nossa vida é o tempo. Sem dúvida nenhuma. E a gente está desperdiçando muito. Tá. Tem gente que fala assim, não, eu vou deixar porque eu sei que a vida tem um plano para mim. Faz sentido essa afirmação? Nenhum. Imagine só se Deus, ao criar o ser humano, pensou e planejou o futuro e o destino de cada um. O seu destino, o seu futuro está em suas mãos. Você escolhe. Você é dono do seu destino. Sou mesmo? E se eu estou num relacionamento que não me deixa feliz, num trabalho que não me realiza, ou se eu ganho pouco, ou se eu tenho uma doença, se eu coloco tudo isso como limitador para minha vida e para minha felicidade? O futuro, a vida está na minha mão? Vou te dar um segredo. Vamos lá. A vida sempre nos dá mais do mesmo. Vou repetir, ó. A vida sempre nos dá mais do mesmo. A pergunta que você tem que responder: qual é o mesmo que você está gerando para a sua vida? É mais ou menos assim, de uma maneira simples. Olha que interessante isso, A Romão. pessoa casa a mulher casa com um alcoólatra. Aí ele bate nela, ela separa. Aí ela casa com outro, que não bebia, mas como casou com ela, passa a beber. Aí ela fala assim, nossa, eu só me relaciono com o alcoólatra. Perfeitamente. Você vai só se relacionar com o alcoólatra. Por quê? O ser humano, ele é mamífero. Então ele tem um padrão repetitivo de comportamento. Esse é o nosso maior desafio. É evitar o nosso padrão repetitivo de comportamento. Nós nos sentimos confortáveis em determinadas situações e temos muito medo de mudar. Mesmo que se essa situação for ruim? Acostuma. Você não vê o caso das mulheres que apanham e a maioria delas não faz a queixa, não denuncia o marido?
E aí vem aquela máxima, parece até que elas gostam. Não, ela não é isso. Não, claro que não. A questão é que ela está num padrão repetitivo de comportamento. Mas como mudar o padrão, Romão? Reconhecendo. Então... Você precisa reconhecer o padrão. Imagine você, isso é uma característica dos mamíferos. Os elefantes, por exemplo, passam a vida toda na África, entre a água e a comida. Se a comida muda de lugar ou a água, eles chegam a morrer no caminho. Porque eles fazem o mesmo caminho. Porque eles fazem o mesmo caminho. Nós somos iguais. Nós somos mamíferos, é uma característica do mamífero. Aliás, nós somos os únicos mamíferos que não desmamam, a gente toma leite até hoje. Você tem que reconhecer isso. A nossa vida, ela é baseada em duas colunas. Vamos lá. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. O que são os nossos princípios? São as coisas pelas quais você daria a sua vida. O que são os seus valores? É a maneira como você vai defender os seus princípios. Você daria a sua vida pela sua esposa, mas aí você chega em casa e dá uma surra nela. Entendeu? Então, por exemplo, eu daria a minha vida pela minha filha. Aí esse é um princípio. Princípio. O valor é o que você vai fazer para isso se tornar realidade. Então, se eu entro em conflito com a minha filha, se eu não respeito a opinião dela e tal, eu estou entrando em conflito. Você está entrando em conflito, você não está respeitando um dos seus valores através do seu princípio. Ficou claro. Então, assim, esses dois pilares têm que ser observados. Aliás, eu deixo uma recomendação aqui aos seus telespectadores, senta em casa nesse feriado, faça uma coluna de princípios e faça uma coluna de valores. Que boa dica. Então, princípios são as coisas pelas quais eu daria a minha vida. Exatamente. E valores é como você vai defendê-las. Nessa lista de princípios entraria, por exemplo, o meu trabalho ou é exagero? Claro. Olha, o trabalho é uma das formas de integração à sociedade. Principalmente para nós, humanos. É a maior força de integração social do mundo. É o trabalho. Então, se o seu trabalho... Ótima colocação a sua. Porque se o seu trabalho é um dos seus princípios, aí vem, por que você chega atrasado? Por que você não se dedica? Por que você fica dando atestado lá? Porque briga com as pessoas. Por que briga com as pessoas? Por que não respeita as pessoas que trabalham com você? Por que não valoriza as pessoas que trabalham com você? Então, esse exercício que pode parecer simples, mas eu acho que deve ser difícil, porque a gente precisa, né, pensar e dar nome aos bois. Esse exercício vai me ajudar a ter mais autonomia na minha vida? Vai te ajudar a eliminar o seu padrão repetitivo de comportamento. Entendi, porque você Romão. só vai atuar no que é prioridade na sua vida. Por exemplo? Quando você tem uma coluna de princípios, você não perde tempo com outras coisas, porque você tem um foco naqueles princípios. Então, aqueles princípios serão uma prioridade. Outra pergunta que você pode sempre fazer é assim: é prioridade fazer isso? Ótimo. É prioridade brigar aqui com a pessoa que está trabalhando comigo? É prioridade arrumar confusão no trânsito? São perguntas que as pessoas devem se fazer. Só assim você entra no caminho de construir o seu verdadeiro destino. E não deixa na mão do mundo. Tá, porque agora você estava falando, eu estava pensando. Então aí, cada vez que eu for entrar numa discussão desnecessária ou tiver um comportamento que não é necessário, não é prioritário, eu já mudo a minha maneira de me colocar nas situações. Você pergunta a você mesma, é prioridade? Não, não é. Então deixa para lá. Deixa para lá. Tá. E no final das contas, isso a longo prazo, para onde vai me levar? Como que eu vou me beneficiar agindo dessa maneira, Romão? Perfeito. Olha, nós temos que nos tornarmos competentes em viver. O que é competência? É transformar o seu esforço em resultado positivo. Ótimo. Quando você se esforça na vida e o seu esforço se transforma em resultado positivo, você está sendo uma pessoa competente no ato de existir. Então, por exemplo, eu me dedico a um relacionamento que só me traz dor, tristeza e frustração. Estou sendo incompetente. Completamente. Não é? Estou fracassando. E outra, você está se desvalorizando. Você está desperdiçando a sua capacidade de amar. Porque amar não é isso. Amar não é escravizar. Aliás, existe uma confusão aí muito grande que as pessoas fazem, porque a pessoa ama e acha que é dona. Eu estou te amando, eu mando em você, você vai fazer o que eu quiser, porque eu te amo. Porque eu te amo. Então, em nome do eu te amo, existem relacionamentos que não passam de escravidão. Então, qual o jeito
Não sei, o jeito certo, o jeito correto, o jeito saudável de amar. Primeiro, é você saber se aquele amor realmente é o seu. Como que eu sei disso? Se você está amando e se você... Porque amor é reciprocidade. Não existe essa coisa de só você ama e só o outro ama. Eu amo pelos dois. Você ama pelos dois. Não existe isso. Não existe. O amor é assim, você coloca a sua felicidade na dele, ele coloca a dele na sua. É simples assim. Isso é o... É simples assim. É tão simples que as pessoas não acreditam. É verdade, Romão. A gente sofre por não aceitar o simples. Então, se isso está acontecendo, vocês estão se amando. Agora, se não está acontecendo, Regina, está acontecendo posse. É um relacionamento de posse, de ciúme, de insegurança. Então não há segurança, o ciúme vem da insegurança. Então, essa insegurança, o que ela diz? Ela diz que você não conhece suficientemente a pessoa que está com você. Uhum. Na questão do amor, eu até já tive com você aqui falando sobre o livro Só o Amor Não Basta, né? A gente tem sempre que desenvolver competências para amar. E tem um drama terrível no amor. Qual? Sabe qual é? Regina, as pessoas fazem uma projeção em cima do outro. Então, o que é a projeção, Romão? A projeção é assim. Olha, eu estou procurando um homem assim, 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 assim. Aí aparece um cidadão, tá certo? Que lembra isso, mas não é isso. Tá? Ele lembra. É o cinza que lembra o preto ou o preto que lembra o cinza. E aí você pega toda aquela sua expectativa e coloca nele. Quando você coloca a sua expectativa numa pessoa, você fica cega para ver quem realmente ela é. Você vê o que você criou. Você vê o que você criou. Aí você fala assim, essa frase é épica, né, nos relacionamentos. Quando nós casamos, ele não era assim. Era. Quando nós casamos, ela não era assim. Era. Ela era exatamente assim. Você que não via. Você que criou uma série de expectativas e isso limitou o conhecimento um do outro. Então, olha, não crie expectativas, não queira que ele venha num cavalo alado, com asas, no Pégasus, né? Não queira que o seu príncipe venha no Pégasus. Mas, ô Romão, como é que eu faço, então, para não pegar essa pessoa que eu idealizei, e essa forma quadrada que eu tenho, e tentar encaixar numa pessoa que é redonda? Deixa acontecer. Naturalmente. Tá? A NASA fez isso, né? Na Apollo 10, o que salvou a nave foi exatamente o que você falou. Eles pegaram um quadrado, colocaram num redondo lá no motor, jura? E por isso que voltaram para a Terra. Deixa acontecer. Sabe, não dá para ficar cobrando, não dá para ficar numa expectativa. Sabe, aconteça, viva, deixa viver. Deixa acontecer. Sabe? As pessoas estão programando demais os seus relacionamentos. Uhum. Sabe? Olha, hoje eu vou sair. E outra, perdendo muito tempo com mídia social. Tá? E se relacionando pouco. Muito na curtição da foto e menos na... nem me diga isso. Outro dia eu estava jantando na casa de uns amigos e o meu amigo mandou um recado para ela que estava lá no andar de cima. Poxa, sobe a escada, dá um grito. Na mesma casa? Na mesma casa. Volta às origens. Tá certo? As pessoas hoje, a maioria dos relacionamentos, principalmente os jovens, tá? Os jovens estão com essa história de mandar o coraçãozinho. Olha, não manda o coraçãozinho pelo WhatsApp, tá certo? Vai lá, pega na mão dela, leva no cinema. Nós ainda somos seres emocionais. Nós precisamos de contato. Contato físico, perfeito, né? Olho no olho e tal. Nós somos emoção. Somos 70% água, que é o maior elemento do planeta. Uhum. O maior elemento do planeta, ele é emocional, tá certo? Se você gritar na água, você transforma a água. Se você xingar a água, você transforma a água. Se você mexer, se você jogar uma pedra num lago, você faz ondas. Então, nós somos seres emocionais. Viva essa emoção. Pegue na mão, abrace, convide, tá certo? Fala. Olha, eu estou achando um absurdo, Regina, essa coisa de gravar e mandar para as pessoas, entendeu? Liga, fala, tá certo? A gente precisa de Sente toque. A respiração. Sente a respiração. Ô Romão, eu estava lendo um livro outro dia do Jung, e ele falava que o oposto do amor é o poder, não é a dor. O oposto do amor é o poder. E aí vem você e me fala isso, eu fico com essa questão na minha cabeça. Exatamente, é posse. Não seria nem o poder, seria a posse. Posse. E você me lembrou uma outra coisa legal.
às vezes a pessoa fala assim, olha, nós somos os opostos, por isso vamos nos relacionar. Cuidado, oposto se atrai, mas não fica junto. Porque não dá para levar uma vida de oposição. Exato. Já pensou? 24 horas por dia com uma vida de oposição, um difícil. repelindo o outro, é difícil. Ah, qual é o correto? O correto são pessoas que têm o seu mesmo timbre de energia. Só isso. Seu timbre. Como sempre, uma aula, e como sempre eu te convido não só para voltar, mas se você tiver disponibilidade, de vontade, para desfrutar da nossa próxima culinária, pode ser com a Vivian Feldman? Ah, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Então, César Romão continua com a gente, mas eu preciso dizer que ele é escritor e palestrante. Este livro aqui, olha, O Seu Futuro Depende de Você, já está nas livrarias? Todas as livrarias do Brasil. O mais fácil às vezes é e-book mesmo, que as No pessoas e-book, já adquirem imediatamente. E o Facebook do César Romão é Romão César, simples assim. Daqui a pouco nos vemos então na mesa. Tá bom? Obrigado, até já. Ai, a gente ouve às vezes umas coisas que fala, como que eu nunca pensei nisso? Exatamente. Não é, lindeza? Até o nome do livro, Seu Futuro Depende de Você, e a atitude de mudança também depende da gente. Exatamente. Né? Não é, Rê? Aqui também.